Hebreus capítulo 1, ainda, para quem não lembra, para quem não estava aqui, o Shade compartilhou com a gente a ideia de Jesus ser já superior aos anjos, mas também tratou a ideia de que Jesus é a revelação de Deus, é aquele que de fato veio antes de tudo, é antes de tudo, e o texto de hoje a gente só vai continuar, né, mas com um tema diferente. Se você olhou no boletim aí, a gente intitulou a nossa pregação como sendo o quê? Jesus é superior aos anjos. Eu não sei qual é o conceito que você tem de anjo, não sei, mas a gente vai dar uma faladinha aqui hoje rapidinho, né? E Hebreus então, capítulo 1, a partir do versículo 5, nós vamos até o capítulo 2, tá? Vamos lendo aí, e aí a gente vai se acertando ao longo do caminho. Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 5, diz assim, ó: Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, e hoje eu te gerei? Para qual dos anjos Deus disse isso? E outra vez: Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus façam o quê? O adorem. Quanto aos anjos, ele diz: Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes, ou dependendo da tua versão, fogo flamejante, é assim que vai dizer. Mas a respeito do Filho, olha o que Deus diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Eu vou explicar isso, tá? Pode ficar em paz. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com o óleo da alegria. Aí também diz: No princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas. Eles serão trocados. Mas olha o que diz a respeito de Jesus agora: Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os meus pés? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que irão ou que vão herdar a salvação? E aí continua agora no capítulo 2, vamos ler até o versículo 4. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, ao que temos escutado, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda a transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dele por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuído de acordo com a sua vontade. Bastante informação, eu sei, mas é um texto assim que fala basicamente sobre a superioridade de Jesus, sobre quem de fato Jesus é. Muitos hoje em dia têm dito várias coisas sobre Jesus. Muito se tem dito sobre Jesus. Em diversos lugares, pessoas têm falado coisas sobre Jesus. Mas Jesus é este aqui que a Bíblia está apresentando para a gente. O ser superior a tudo, a todos e a tudo que já foi criado. E hoje aqui, então, a gente vai ver que Jesus é superior aos anjos. O autor gasta um tempinho, ou investe um tempinho, falando sobre isso. E o primeiro ponto aí da pregação eu coloquei, pode passar por favor, é que Jesus é superior aos anjos, porque ele é o Filho a ser adorado. Olha o versículo 5, 6 e o 7, vamos voltar lá rapidinho. Ele diz aí, para qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és o meu filho? Para qual dos anjos Deus disse isso? Para nenhum. Para qual dos anjos Deus disse: Hoje eu te gerei? Nenhum.
E outra vez, eu serei seu pai. Qual dos anjos ouviu isso? E ele será o meu filho. Versículo 6. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, ele diz, todos os anjos façam o quê? O adorem. Quanto aos anjos, ele diz, e aí o texto vai, eles são como ventos, como fogo flamejante, ou enfim, vai depender da tua versão aí. Algo bem interessante aqui, queridos, a ser notado, é que no começo do versículo 5, que a gente viu aí, o autor estava tratando com os leitores que estavam lendo a carta aos Hebreus ali, a ideia de que Jesus era superior a qualquer ser angelical, né? Porque Deus disse coisas para ele que jamais tinha dito para anjos. E lendo algumas coisas, até conversando essa semana com o Shade, bem legal, a gente viu algumas coisas assim que alguns estudiosos vão dizer que os judeus, lá antigo, né, lá do tempo da Bíblia, eles davam, de certa forma, uma venerada nos anjos, né, por conta da posição de um anjo, porque eles eram, de certa forma, essenciais, né, trabalhavam ali em serviço do Senhor. E aí, essa, de certa forma, era uma compreensão que estava também, de alguma forma, dentro da própria igreja ali. E aí o autor de Hebreus escreve isso para dizer, não, somente Jesus é o ser superior a ser adorado. Um anjo é muito legal e tudo mais, ele faz coisas, mas não, é Jesus quem deve ser adorado. Mas quando a gente fala de anjo, né, o que será que a gente conhece de anjo? Eu lembro que uma vez eu cheguei numa igreja de um amigo, e aí os jovens estavam cantando uma musiquinha. Talvez você que é jovem há mais tempo vai lembrar dessa musiquinha. Eu não quero te chamar de senhor, tá? É jovem há mais tempo. Lembra da musiquinha? Jacó agarrou o anjo, segurou o anjo e não deixou subir. Quem lembra aí? Não levanta a mão, senão você vai entregar a sua idade. É brincadeira, mas a gente às vezes tem uns conceitos meio errados de anjo. O anjo é só aquele que vem e faz um negocinho ali e some. Mas não! A gente pode enxergar na Bíblia que os anjos protegem a gente. O Salmo 34, versículo 7, trabalha essa ideia. Acampa o teu anjo ao meu redor. Mas tirem também do coração aquele negócio de anjo da guarda. A Bíblia nunca falou sobre isso. Um anjo específico, né, da guarda. Imagina como que deve ser o anjo de uma criança que é levada. Com todo respeito aqui, eu vou usar um exemplo. Imagina um anjo do Fê, como não deve ser. O bichinho ia viver cansado. Imagina como ia ser o anjo do Tutu, neto do Iberê. Ia viver cansado. Do Vitinho, né, Iberê? Não do Tutu. A Bíblia nunca falou de um anjo da guarda específico, mas a Bíblia trabalha a ideia, sim, de que anjos protegem a gente, cuidam da gente, amando do Senhor. A Bíblia também diz que a gente vê isso ao longo dela, que os anjos trouxeram mensagens importantes. Lembra? Abraão e Isaac ali, prestes a serem sacrificados. Quem aparece dizendo, não faz isso? Um anjo. Sempre enviados por Deus em horas específicas, em momentos oportunos para trazerem ou para fazerem alguma coisa amando de Deus. Eu me lembro aqui quando Ismael e Agar fogem, vão para o deserto, estão ali desesperados, desamparados. Quem aparece para socorrer? Um anjo. Então, a gente vê ao longo da Bíblia os anjos sempre trabalhando em favor do Senhor, pensando nas pessoas. Daniel, quando tem sonhos, quem explica alguns sonhos para Daniel? Os anjos amando de Deus. Quando Maria fica grávida, quem vem falar para ela que ela ia ficar grávida? Um anjo. Sempre amando de Deus, sempre trabalhando em favor daqueles que hão de herdar a salvação, como diz o texto aqui. Os anjos nunca aceitaram a adoração. Eu me lembro aqui de algumas pessoas que quiseram se prostrar diante de anjos, e o que eles fizeram? Não, epa, levanta! Não, é o Senhor, não eu. É tudo sobre Ele, nada sobre mim. Então o texto aqui já começa a dizer, porque Ele é o Deus poderoso, cheio de majestade, honra, justiça e glória. Hebreus, capítulo 1, versículo 8, vai dizer, contudo, a respeito do Filho, ele diz, continua falando algumas coisas a respeito do Filho. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Ele vai durar para sempre, para toda a eternidade. Cetro de justiça é o cetro do teu reino, ou seja, você governa da forma correta. Amas a justiça, o versículo 9, e odeias a iniquidade, ou seja, você ama o mal e odeia o bem. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria acima dos teus companheiros, ou seja, você recebeu maior honra. E também diz, no princípio o Senhor
Firmaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Tudo isso a respeito de Jesus. Eles vão passar, mas tu vai permanecer. Eles vão envelhecer como uma vestimenta velha. Você já jogou uma roupa fora que não dava para usar mais? Esses dias eu joguei uma que estava toda furada embaixo aqui, ó. Aí eu coloquei para sair, a Paula falou, cara, você vai usar isso? Eu falei, tá bom, querida, tá tudo bem. A roupa passa. Eu joguei fora, eu fui obrigado a jogar fora. A roupa passa. Jesus não. E ele está dando esse exemplo. Tudo envelhece, tudo passa. A traça corrói, tudo é destruído. Jesus não. Ele permanece para todo sempre. Vamos ler aqui, ó. Tu, porém, permaneces o mesmo. E os teus anjos jamais, os teus anos, desculpa, jamais terão fim. É legal que no começo aqui do versículo 8, que é uma citação direta do Salmo 45, versículos 6 e 7, se você quiser ler, dá uma olhada lá depois, vem novamente a ênfase de que Deus Pai diz coisas para Jesus que não diz para os anjos. Quais são essas coisas? Comecinho aqui diz, Deus Pai chamando Jesus, sabe de quê? De Deus. Olha o versículo 8, o comecinho aí, só o comecinho dele. Contudo, a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus. É Deus chamando Jesus de Deus, desmistificando e derrubando por terra a ideia de que muitas pessoas têm que Jesus não é Deus. Existem hoje algumas religiões, algumas seitas que dizem, Jesus não é Deus. Jesus é um cara legal. Jesus foi um bom filósofo. Foi um cara que tinha muita lábia. Tinha algumas ideias legais, ajudava pessoas. Mas não. O autor de Hebreus está confirmando algo para a gente que é muito importante, que é essencial. Que Jesus é Deus sim. Que tem a mesma essência com o Pai. E que eles são um. Conforme o próprio texto de João 10:30 diz. Jesus, ao ser questionado, conversando com algumas pessoas, diz o quê? Eu e o Pai somos um. Nós temos a mesma essência. E aqui a gente vê isso, é algo bem legal. Alguns vão argumentar, por exemplo, que existem muitos seres chamados de deuses na Bíblia, e a gente vê isso. Como, por exemplo, Satanás é chamado de Deus na Bíblia, eu não sei se você sabia. Te pegou de surpresa essa informação agora, né? Eu vi algumas pessoas assim, meu Deus. Calma, gente, aparece Deus com D maiúsculo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz, o Deus desta era cegou as pessoas. Então, ele está se referindo a Satanás, não como o Deus supremo e superior. Porque quando aparece na Bíblia com D minúsculo, é um ser somente. Ou juízes terrenos, o próprio livro de Salmos vai dizer, trazer a ideia de que juízes ali são tratados como deuses. Mas esses aqui e outros deuses jamais serão maiores do que Jesus. Somente Jesus está acima de tudo e de todos. Todos esses aqui são deuses falsos, a gente poderia assim dizer. Mas somente Jesus é o Deus verdadeiro e vivo. Abram aí comigo, vamos dar uma pulada em outro livro. Colossenses, capítulo 1. É um texto que eu gosto bastante. Para a gente fixar ainda mais a ideia de quem de fato é Jesus. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. Colossenses 1,15 diz o quê? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo existe, ou tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o que? A supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Vocês entendem, queridos, onde eu estou querendo chegar? Tudo o que existe, só existe por causa de Jesus. E o texto de Colossenses afirma isso aqui ainda mais para a gente. Tudo aqui um dia vai perecer, como a gente já tem falado aqui. Jesus não. Ele é autoexistente.
ele permanece para sempre. Versículo 12 diz, tudo passa, né? Tu vai enrolar e tudo mais, mas Jesus não. Jesus permanece. Você muda? Sim. Eu mudei pra caramba, principalmente aqui, ó. Mudei bastante. Jesus não muda. Jesus permanece o mesmo. Talvez você olhar lá pro ano de 2014, quando o Brasil estava tomando 7-1 da Alemanha. Ah, que legal. Lembram disso? Eu lembro até hoje onde eu estava assistindo aquele jogo. Eu lembro como eu era fisicamente. Eu lembro onde eu estava no tempo. Eu estava entrando no seminário. 6 meses iniciais. Eu estava maluco. Lendo um montão de coisas. Mas de lá para cá, muita coisa aconteceu. Muita coisa mudou. Muita coisa chegou. Muita coisa foi embora. Mas Jesus permanece o mesmo. Jesus continua sendo igual. Desde a eternidade, desde sempre, porque ele é, o caráter de Jesus nunca muda. É isso que o texto diz, ele é invariável. Para quem trabalha aqui com renda variável, que ela oscila, para quem gosta aí do mercado de ações, que ele oscila, hora está aqui, hora está ali, Jesus não é assim. Ele nunca mudou, jamais mudou e jamais vai mudar. E louvado seja ele, porque ele é absolutamente decidido a usar a sua misericórdia para conosco. Apesar de muitas vezes a gente não merecer, ele ainda assim continua nos ajudando. E por isso, então, né, ele é superior aos anjos. O ponto 3, até já foi colocado ali, ó, Jesus é superior porque é ele quem está sentado à direita do Pai, e não os anjos. Versículo 13 diz, a qual anjo Deus falou isso aqui? Assenta-te à minha direita. Para qual dos anjos Deus disse isso? Para nenhum deles. Para qual dos anjos Deus diz, senta-te aqui que eu vou fazer dos teus inimigos estrado dos teus pés? Para qual dos anjos ele falou isso? E aí o versículo 14, uma boa ideia do que a gente pode ter a respeito de quem são os anjos, ele diz, os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados por Deus, assim eu coloco um acréscimo aqui, para servir aqueles que irão herdar a salvação? Em contraste aqui com os anjos que jamais receberam essa permissão para se sentar à direita de Deus, Jesus está sentado lá agora e governa como rei. O Deus homem que o livro de Lucas apresenta para a gente, o Messias imutável e eterno, está lá, sentado à direita. E ele vai ficar assim, assentado, até o seu triunfo final, quando os seus inimigos, como diz o texto, serão feitos como estrado dos seus pés. Assim aqui, essa passagem transmite, ou deveria transmitir, queridos, para a gente, esperança a todos aqueles que em todos os tempos têm crido em Jesus. Esperança de quê? De que Jesus um dia vai triunfar sobre toda injustiça que tem acontecido aqui no mundo. Fique em paz. Eu não sei qual é o teu problema, não sei o que você tem vivido, mas um dia Jesus vai resolver tudo isso. Talvez não seja aqui agora, mas na eternidade não haverá choro, não haverá dor. E tudo isso só vai acontecer porque Jesus se assentou à destra do Pai. Em contraste aqui com os filhos, com o filho, os anjos eles estão ocupados constantemente com a administração, com o cuidado que Deus passou para eles em relação aos seres humanos, eles que vão herdar a salvação. Jesus não. Jesus já vive hoje como o Rei eterno, cheio de glória, que um dia voltará para nos buscar. Você crê que Jesus um dia vai voltar para te buscar? Amém. A Betinha não está aqui hoje para falar amém bem alto, mas amém. Um dia Jesus vai voltar em nome de Jesus. E para a gente concluir, queridos, Jesus é superior aos anjos. Pode passar o ponto 4, por favor. E porque ele é superior, ele precisa ser o nosso foco. Ele precisa ser o nosso objetivo de vida. E o Hebreus capítulo 2 então diz, por isso é preciso que a gente preste maior atenção no que a gente tem escutado sobre Jesus. Que a gente jamais se desvie do caminho com Jesus. Porque essa mensagem foi transmitida, sim, por anjos. Anjos apareceram e transmitiram essa mensagem pela firmeza deles. A gente entendeu quem de fato é Jesus. E aí agora o autor está dizendo, você já sabe que ele é superior aos anjos? Tome cuidado. Fique firme na palavra, para você não se desviar. E de repente, daqui a alguns anos, está dizendo, como recentemente eu vi uma pesquisa que foi feita num seminário nos Estados Unidos, que a maioria dos seminaristas já não criam que Jesus era Deus. A maioria dos seminaristas já não criam que Jesus havia nascido de uma virgem.
A maioria dos seminaristas já não criam mais que Jesus um dia voltar para buscar a igreja. Então, por isso o autor aqui de Hebreus, que eu acredito ser o apóstolo Paulo, não Priscila, porque ela repete toda hora a mesma coisa, né? Mas eles estavam de fato dizendo, olha, prestem atenção, para que vocês não se desviem, para que daqui a uns anos vocês não estejam vivendo o que muitos têm vivido por aí. Portanto, aqui, queridos, por causa da superioridade de Jesus aos anjos, a gente precisa prestar atenção a ele. E é justamente por isso que o autor está nos incentivando. A gente até pode andar desatento, por exemplo, à conversa de um vizinho. Você passa pela rua e vê o vizinho falando alguma coisa, você nem precisa prestar atenção, porque isso não lhe compete, isso não é problema seu, digamos assim. Mas certamente a gente precisa prestar muita atenção se a gente está diante, né, de uma pessoa importante. Quando alguns amigos falavam algumas coisas para mim na escola e queriam me dar bronca, os amigos não, desculpa, as tias, né? Eu nem dava atenção, mas quando chegava o meu pai, rapaz, ele falava exatamente a mesma coisa que as professoras, ou a minha mãe. As professoras eu não ouvia, mas o meu pai eu ouvia, eu ficava em choque, literalmente. E, queridos, com isso eu estou querendo dizer a ideia de que muitas coisas a gente não precisa dar bola. Mas quando Jesus está falando algo para nós, quando Jesus te diz aqui hoje, eu sou superior aos anjos, e somente a mim você deve transferir a tua adoração, a gente precisa ouvir o que ele está dizendo. Assim, então, se a gente valoriza quem de fato é Jesus, a gente é constrangido constantemente para nos atentarmos para o que o Evangelho tem falado sobre ele, sobre a majestade e sobre a importância dessa pessoa que apresenta o próprio Evangelho, que no caso é o Jesus. E o tempo aqui verbal dessa palavrinha se atentar no texto original, ele sugere para a gente aqui, queridos, uma necessidade contínua e cheia de vigilância na ideia de se atentar. É algo que a gente deve fazer constantemente. Você já assistiu Procurando Nemo alguma vez na tua vida? Lembra da Dory? Qual era a frase que ela mais repetia? Continue a nadar, continue a nadar, continue. Ela não para de repetir essa frase. Se atentem da mesma forma que a Dory é repetitiva. No sentido de que eu preciso fazer isso constantemente. Eu vou parar e olhar, putz, será que isso que eu estou fazendo traz honra para Jesus? Será que isso que eu estou fazendo mostra que de fato eu creio que Jesus é superior a tudo e a todos? Então o texto chama a gente, de fato, para nós nos atentarmos. E o Evangelho então vai fornecer para a gente, queridos, um ponto fixo, assim eu poderia dizer, ao qual todos os cristãos de todas as eras podem recorrer. Só aqui, na palavra de Deus, existe para nós um lugar seguro. E nada, em nome de Jesus, deve ter a permissão de fazer com que a gente se desvie, né, de um ponto fixo de segurança. Nenhuma calamidade, nenhuma influência, nenhuma força, nenhuma circunstância devia fazer com que a gente se enfraquecesse. A figura aqui, né, traz a ideia de cuidado para não se desviar, como se fosse um comandante que está em cima do seu navio ali, ele não se atenta que passou o porto seguro que ele devia parar e vai lá para o meio das tormentas. É isso que o texto está dizendo. Se atente a esse ponto, de você não passar e ir embora e se perder no meio do caminho e de repente não dá mais para você voltar. Talvez muitos barcos, né, já naufragaram, já afundaram por conta de desatenção, e é justamente isso que o texto está dizendo para a gente, né? Se a gente não tiver seguramente postos, né, na verdade de que Jesus é soberano, nós vamos afundar. Sem dúvida alguma, queridos, eu não sou profeta aqui para dizer isso, mas a Bíblia nos incentiva a entendermos que Jesus de fato deve ser aquele a quem nós precisamos adorar constantemente para que a gente não se desvie, para que a gente não vá para longe. E presta atenção aqui numa coisa. Fazer nada já é suficiente para a gente ser levado pelas correntes do mundo, da carne e do diabo. E se desviar da verdade. Fazer nada, ficar sentado, parado, inerte, já é suficiente para nós não nos atentarmos. E Jesus está chamando a gente para se atentar. A proteção, né? A âncora, aqui da nossa vida precisa ser Jesus. O leme, que é quem vai conduzir a nossa vida, precisa ser Jesus. E que a gente, então, em nome de Jesus, jamais negligenciemos essa tão grande salvação. Porque a ideia aqui, queridos, prestem atenção, de negligenciar é a mesma de você desconsiderar um bom convite que alguém te fez. Significa você ter a oportunidade
mas ignorá-la. Lembrem-se, essa palavra aqui do livro de Hebreus foi escrita para pessoas que criam em Jesus, para crentes, para cristãos, e não para aqueles de fora da fé. E o perigo, então, de Cristo descrito aqui, não era eles rejeitarem a salvação, era eles negligenciarem. Existe uma diferença. Quando você negligencia, é porque, de certa forma, você já está querendo viver, você já está gostando daquilo. Agora, quando você rejeita, é porque você não quer mais. E o texto, então, está chamando as pessoas a não negligenciarem mais o que a palavra diz sobre Jesus. Afinal de contas, somente Ele é o Deus a ser adorado. E que a gente, então, queridos, em nome de Jesus, não viva de qualquer forma, porque Jesus é superior a tudo e a todos e nos convida constantemente para adorar e viver somente com Ele. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar aqui, porque nós temos essa rica e preciosa oportunidade de olhar para a Tua palavra e ver que somente Jesus deve ser o nosso objeto de adoração. Somente Jesus é poderoso o suficiente para fazer tudo o que nós pedimos, tudo o que pensamos, tudo o que a gente necessita, sendo da Tua vontade. E a minha principal oração aqui, Deus, é para que a gente não deixe a ideia de quem são os anjos de lado. Pelo contrário, que a gente creia que eles existem, mas não que são superiores ao Senhor. E a outra coisa, Deus, é que a gente não negligencie a nossa salvação. Que a gente não negligencie a nossa vida com o Senhor, uma vez que já entendemos, se é que isso de fato aconteceu, quem de fato é o Senhor. Que a gente possa viver a nossa vida, Deus, constantemente ao Teu lado, né? Como aquele barco que está com o capitão, que está guiando tudo, controlando todas as coisas, e que a gente não pule fora desse barco. Como diz o texto aqui de Hebreus no capítulo 2, porque Jesus é superior a tudo e a todos, e principalmente aos anjos, vocês precisam tomar conta da salvação no sentido de lerem a palavra, de orarem, de estarem constantemente em contato com o Senhor. E que nós sejamos achados e encontrados assim, Deus. Se um dia o Senhor voltar para nos buscar, que estejamos firmes contigo. Sei, Deus, que não é tarefa fácil. Sei que não é algo que muitas vezes a gente quer fazer com vontade, com força, porque muitas vezes nós somos engolidos pela nossa rotina. Mas que em nome de Jesus, o Senhor não nos deixe, Deus, perecermos nessa área. Que a nossa rotina não nos engula, que a nossa rotina não seja algo que nos atrapalhe com relação à nossa vida constante com o Senhor. Que isso seja o mais importante para a gente. Que a presença do Senhor seja a coisa mais importante em nossa vida. Por isso nós estamos aqui orando e clamando a Ti, por Tua graça e misericórdia no que diz respeito à nossa vida espiritual. Que nós não negligenciemos isso, por favor. Somos gratos a Ti. E é no nome santo e no nome precioso daquele que é superior a tudo e a todos, Jesus, nosso Salvador, que fazemos essa oração. Amém.